Estamos começando o 26º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jornalista Carlos Graeb, editor executivo do site de Veja, e com o colunista Reinaldo Azevedo, um campeão de popularidade na internet. Vocês podem participar mandando perguntas ou comentários pelo Twitter e respondendo à enquete, que hoje quer saber o seguinte: José Dirceu será preso? Até agora, 76% dos que nos acompanham acham que sim, 24% acham que não. Então vamos começar os comentários baseados no que já vimos e sabemos. Marco Antônio Villa. Bem, as previsões e as tentativas de plantar os resultados, os advogados não se deram bem. O Cacai tinha dito, com absoluta certeza, semana passada, que seria 7-3. Falou com uma autoridade, ele não acertou nada. Ele parece um participante do Exército Brancaleone, sabe? Ele não acerta um, tá? Mas a gente não sabe no Terra Santa, né? Que certamente não é Brasília, né? E o PT. Agora, errou outra vez. Que ele estava dizendo que a Carmen Lúcia, que ele tinha informações que a Carmen Lúcia ia absolver. Ao contrário, ela deu hoje um voto duríssimo de condenação. Ela é, no momento, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral e aproveitou para fazer a relação do exercício que ela está tendo agora de uma eleição, que é uma coisa, num país do tamanho que é o nosso, de mais de 5.600 municípios, com o Caixa 2, que nós certamente vamos discutir aqui. Ela hoje teve uma fala, acho que vai entrar aí no registro do julgamento sobre a questão do Caixa 2. E lembrar também a questão do Marco Aurélio, porque hoje o Marco Aurélio ele fez questão e sempre olhava para o Lewandowski, que foi certamente o ministro mais humilhado, acho que na história do Supremo, desde a sua criação, no início da República, porque eu, se fosse ele, ou eu punha máscara. Essas de carnaval, tem até uma do Joaquim Barbosa, já estão vendendo no Rio, podia pôr até para disfarçar, porque, olha, eu tenho hora que eu fico Talvez com dó. Ele já esteja usando. Já esteja, eu fico com dó, porque ele foi humilhado, porque o Marco Aurélio ia virando e ia apontando, ia batendo, olha, como é que não tem prova? Então, acho que hoje foi uma sessão importantíssima, e tudo, desde o dia 2 de agosto até hoje, era isso que importava, a condenação do Zé Dirceu. Grebe, o que é que te chamou a atenção na sessão de hoje? Eu acho que a questão das provas é importante. O Lewandowski falou na sessão passada que este era um julgamento em relação ao Zé Dirceu, que era o réu mais importante do julgamento, um julgamento que carecia absolutamente de provas que possibilitassem a condenação. Todos os ministros, à exceção do Toffoli, que votaram pela condenação do Dirceu, demonstraram cabalmente que havia um monte de provas para condenar o Dirceu. E não são apenas indícios, as tais das provas indiciárias, elas foram chamadas muitas vezes nas falas dos ministros, mas não é porque eles só condenaram com base em indícios. Os indícios servem para criar um cenário que permite você perceber e você perceber o que estava acontecendo. Não são só indícios. Os indícios foram muito importantes para montar o cenário, mas tinha lá depoimentos e mais depoimentos indicando a importância do Dirceu. Todos eles coerentes, todos eles concatenados, todos eles corroborando uns aos outros. Então, é importante notar que essa condenação do Dirceu, ela é feita, sim, com base em provas. E está aí, o senhor do PT e do Mensalão recebendo a justiça que tinha que receber. Perfeito. Reinaldo Azevedo. Às 19h07 do dia 9 de outubro de 2012, o seu José Dirceu foi considerado corrupto pelo Poder Judiciário brasileiro. Conseguiu-se a maioria, os 6 votos. E acredito que vai ter mais 2. O seu José Dirceu hoje é um homem considerado corrupto pelo Poder Legislativo, que cassou o seu mandato por corrupção, e é um homem considerado corrupto pelo Poder Judiciário. Não é? Então, 2 poderes da República, né? Se eu fosse fazer um gracejo aqui, eu diria que 66% dos poderes da República, 66, consideram o seu José Dirceu corrupto. Não é?
toda a novela que ele tentou fazer, ele e o PT, e todas as agressões verbais às instituições, as agressões ao poder judiciário, toda essa pressão da imprensa, tudo isso deu em nada, porque diante das evidências não havia o que fazer. O José Dirceu ainda tentou confundir a sua história ou a sua farsa com a história do país, dizendo que foi perseguido pela ditadura e agora está sendo perseguido pela democracia. Se eu fosse fazer uma ironia, tem um poema muito conhecido do Gonçalves Dias, o Ijucapirama, né? Que quer dizer em tupi, aquele que deve morrer, o que vai morrer. Né? Tem um dado momento ali, aquele é um herói, não é o caso do Dirceu, né? Em que o pai dele, diante de uma covardia que ele cometeu na guerra, diz assim: meu filho, você não é de nada, né? Porque você foi rejeitado da morte na guerra e rejeitado dos homens na paz. Né? Quer dizer, a guerra não o matou e você não foi um herói, e o Zé Dirceu não é exatamente um herói da luta contra o regime militar, como ele gosta de fazer parecer, e não está conseguindo ser um herói da democracia. Porque ele tentou, agora, comprovadamente, segundo o judiciário, fraudar o regime democrático. Não é? Agora, o Poder Judiciário que está dizendo, um Poder Judiciário, atenção, os ministros que o condenaram até agora, exceção feita ao Marco Aurélio e ao Gilmar Mendes. E ao Celso de Mello. Mas o Celso ainda não votou. O Celso de Mello vai votar, vai votar. O voto dele são e do ministros, são ministros que foram nomeados pelo PT. Que, sim, olha, mas que independência. Sim, independência que eles não respeitaram, porque eles tentaram fazer pressão contra o Supremo. Não é? Um dia histórico para o Brasil. Um dia histórico para o Brasil, porque pode significar o fim da impunidade. Quando eu digo pode, eu espero que isso inicie uma tradição, né? E que, de fato, os corruptos de coturno, de alta linhagem, acabem no Supremo, como eles acabaram. O Graeb destacou, fatos. Os fatos condenaram José Dirceu. Não foi a ideologia, não foi o preconceito, não foi nada disso. Foram os fatos. Vamos agora sim ouvir Gabriel Castro, do Supremo Tribunal Federal. Augusto, se o julgamento do mensalão terminasse hoje, já seria possível dizer, sem qualquer margem de dúvida, que a Justiça comprovou a existência de um gravíssimo esquema de compra de apoio político comandado pelo ministro mais poderoso do governo Lula, José Dirceu. A partir de agora, tudo que for discutido aqui no julgamento será secundário ante esse enredo principal. O dia mais importante do julgamento, o dia em que Danilo Soares, José Genuíno e José Dirceu tiveram a culpa confirmada pelo STF, se deu sem sobressaltos. O clima aqui no tribunal foi de serenidade, mais uma vez. Hoje não houve bate-boca entre ministros, nem manifestações de advogados. Não houve, aliás, um manifestante sequer aqui em frente ao STF. A firme convicção dos ministros, que devem encerrar amanhã esse trecho da votação com o placar de 8-2 contra Dirceu, só expôs ao ridículo a atuação de Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que se esforçaram para alisar o chefe do mensalão. Toffoli, aliás, que advogou para José Dirceu, condenou até Danilo Soares e José Genuíno. Só livrou o homem apontado como o líder da organização criminosa. Mas, no fim das contas, a postura da dupla não fez qualquer diferença no resultado final. Portanto, Augusto, agora o STF ainda vai analisar as acusações contra deputados do PT que receberam os recursos do esquema e vai julgar se Lula Mendonça é culpado por ter recebido pagamentos do PT no exterior, além de decidir se condena a turma de Dirceu por formação de quadrilha. Mas o principal já está definido e não há como espernear. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que o Lewandowski acabou criando uma outra brasileirice, né? O ministro da Defesa no Supremo. Olha, é inacreditável. Nós já temos o Celso Amorim, que não é fácil. Hoje ele no fez Ministério da Defesa. Agora temos o ministro da Defesa do Supremo. Não, hoje ele fez uma coisa espantosa, mas espantosa mesmo. A gente estava comentando ali na sala agora há pouco. Ele pediu a palavra antes, aliás, ele não esperou nem aquela introdução que o Brito faz, aquele ritual todo, não esperou o tal do pregão, né, que ele faz uma síntese da sessão anterior. Ele nem esperou e já pediu a palavra pela ordem e tal, e disse, olha, porque eu falei aqui que o empréstimo do PT, do Rural para o PT, não tinha assinatura do Genuíno, mas aí fui contestado. E eu quero dizer que não tem. E aí, veja só,
Ele pegou um laudo do Instituto de Criminalística, produzido sei lá como, deve ter tido algum erro, que dizia que não tinha assinatura do Genuíno. E disse, não, eu quero provar, olha, está aqui. Mas atenção, o contrato tinha, o problema era do laudo. Quer dizer, como é que você pega um laudo evidentemente errado, que compõe o conjunto do processo, usa o laudo para tentar justificar a própria tese contra o documento original? E o documento está na página 156 ou 157 de um processo que tem 50 mil. Não estava lá no fundo, um processo do qual ele foi revisor. Revisor. É uma coisa tão escandalosa, vexaminosa, e aí foi preciso que os outros ministros dissessem, o Marco Aurélio na hora disse, não, mas está aqui, tem a assinatura dele. Aí Aires Brito mandou trazer o papel ali, olha, traga como é que... Está lá, o Aires Brito interrompe. Mas é um negócio escandaloso. Nós esperávamos, eu fico realmente perplexo, porque nós esperávamos que o Toffoli fosse ser, digamos, o ponto alto a que o ridículo desse julgamento poderia chegar. O Toffoli queria se livrar logo daquele... Ele falava correndo tal, e conseguiu ser, enfim, mais sereno do que este senhor. É inacreditável. Inacreditável o papel que ele se atribuiu. Alguém tem que salvar o Lewandowski de si mesmo, como diz o Corão. Alguém livre esse homem. Eu queria saber o que vocês pensam. Mas ele foi coerente no papel dele. Não foi. Gleb, eu queria ouvir vocês sobre a linha de argumentação utilizada há poucos meses no programa Roda Viva pelo José Dirceu. Vamos ver um trecho. Quando o Supremo Tribunal Federal foi analisar a denúncia, o que acontece? Se publica, coisa impossível de acontecer em qualquer país do mundo, sem suspender a sessão e sem se transformar num problema sério, se fotografa a internet de ministros, se cria um clima e o julgamento continua, se julga, ao ponto de um ministro falar no telefone que o Supremo decidiu com a faca no pescoço. Por isso eu dei uma coletiva no outro dia para deixar registrado o meu protesto da maneira como eu, pelo menos, fiz isso, que eu lutei desde o primeiro dia, certo? Como eu fui aceita a denúncia contra mim naquelas circunstâncias, aquele julgamento devia ser suspenso. É a palavra de um farsante. A gente tem de lembrar o seguinte, José Dirceu inventou uma história que ele fez duas plásticas, ele fez uma primeira plástica para mudar como ele era e depois fez uma outra plástica para voltar como ele era. Isso não há caso na história do mundo. Desde quando surgiu a Operação Plástica até hoje, não há caso na história que uma pessoa supostamente teria feito uma plástica para mudar o rosto, para se esconder e depois ficar explorando uma mulher no oeste do Paraná que trabalhava para ele no Magazine do Homem, que era a loja, e abandoná-la com um filho de 1 ano e tal, e depois voltou a Cuba e fez uma Operação Plástica para voltar como ele era antes. Isso não existe, ele é um farsante. É um exemplo aí, ele é um farsante. Quando ele está se referindo, é bom lembrar, pode ser que as pessoas que estão nos assistindo não se recordem, é o Ricardo Lewandowski, que foi visto por uma jornalista da Folha de São Paulo, aos altos brados, no celular, e dizendo o seguinte... pelo jardim do restaurante. Do restaurante, e dizendo o seguinte, olha, não deu para maciar, aí não tem data máxima. A tendência era maciar. Aí não é data máxima vênia, não é tentativa de falar de alguma expressão em latim, que ele, depois de 2 linhas ele se embaralha. Não, aí é a linguagem de botiquim. Não, a gente queria maciar, mas não deu para maciar, sabe? Isso depois que foi aceita a denúncia em 2007 e tal. Então o que ele está falando é uma mentira e hoje isso que é importante. E quando até o Marco Aurélio estava falando hoje e mostrando a ligação do Zé Dirceu, a compra do apartamento da ex-mulher, que primeiro falou com ele em agosto, e o Marco Aurélio fez questão hoje de dizer isso. Conversou a mulher, falou, olha, eu preciso de um apartamento maior. Quer dizer, um problema pessoal dele era resolvido também pelo esquema, pela organização criminosa, que ele chefiava. Aí, em setembro, o Marcos Valério entra, o Marco Aurélio hoje foi fazendo uma cronologia. Portanto, esse homem é um farsante que chegou até não só querer comprar uma maioria para se perpetuar no poder e para ele ser o presidente em 2010, que afinal era esse seu plano, mas para resolver seus problemas comezinhos, que era o problema da ex-mulher que estava reclamando que o apartamento era pequeno. Quer dizer, isso é inacreditável. Esse é o homem que supostamente teria combatido o regime militar, explorando uma mulher no oeste do Paraná, no Magazine do Homem, que ele ficava no botequim em frente. Quer dizer, ele, na verdade, é um farsante. Ali ele contesta, por exemplo, a sessão em que foi aceita a denúncia. Agora,
A de hoje é absolutamente normal, né? Esse julgamento é muito mais tranquilo que se imaginava. Absolutamente. O Gabriel disse que não havia manifestação, não havia ninguém na porta do tribunal fazendo qualquer tipo de coisa. Os movimentos sociais não apareceram. E essa história de faca no pescoço, eu diria que quem sentiu a faca no pescoço foram apenas os 2 ministros que acharam que tinham que prestar contas para o partido ou para o presidente da sua indicação, da sua presença no Supremo. Os outros julgaram sem sentir pressão nenhuma, julgaram com a independência que o cargo lhes dá. Tem a impressão que quem teve a faca no pescoço foi aquele que achou que precisava devolver o favor. Aliás, faca no pescoço apareceu no dia da votação, no dia da eleição. Aliás, teve problema, o Toffoli teve problemas no churrasco em Marília e o Lewandowski votou meio na clandestinidade. Votou meio escondido, já foi vaiado no restaurante. Aliás, aquele vídeo lá, eu gostei mesmo, foi da sua cara, enquanto ele falava aquelas barbaridades. O olhar do Augusto, assim, de estupefação, muda, dizendo tudo de maneira muito eloquente, né? Enquanto o Dirceu... Veja, a faca no pescoço... Voltamos à questão do placar, né? Durante muito tempo se disse, olha, o placar vai ser apertado, 5-5, 6-5... Se fez um esforço brutal para tirar o César Peluso do julgamento, porque se achava que isso ia ajudar, não é? Se apostou até que, quem sabe, o próprio Aires Brito estivesse fora. E, no entanto, o seu Zé Dirceu vai ser condenado por 8-2. Né? Ainda que o ministro Teori Zavascki decidisse votar, né, e votasse com ele, uma suposição, né, ia ser 9-2, sei lá, que fosse 8-3. 8-3. Não daria nem direito o recurso do embargo, se é que vai ter o embargo. Então, que faca no pescoço? Faca no pescoço eles tentaram colocar no Supremo. Faca no pescoço eles tentaram colocar no Supremo quando criaram uma CPI, da qual agora correram covardemente, a CPI do Cachoeira, e criaram a CPI do Cachoeira, que era para intimidar a oposição, para intimidar a imprensa e para intimidar ministros do Supremo. É bom a gente lembrar que eles tentaram envolver ministros do Supremo na CPI. Isto é faca no pescoço. Faca no pescoço é marcar uma conversa com o ministro e chantagear o ministro. A sorte é que era uma chantagem sem lastro, como aconteceu com o ministro Gilmar Mendes. Não é? Na conversa que o Lula teve. O nome daquilo é chantagem. Acontece que ele não tinha com o que chantagear. Isto é faca no pescoço. Agora, tem essa questão que o Graeb apontou muito bem. Os ministros que acham que estão lá por mérito, não tem faca no pescoço que funcione com eles. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Vão exercitar a independência. Né? Veja o caso, a Carmen Lúcia, hoje, daqui a pouco a gente tem que falar do voto dela, um voto fabuloso, extraordinário, curto, enxuto e preciso. Aliás, comentemos. Falemos do voto. Com ela não tem faca no pescoço. Ao contrário. Né? Ela disse o que hoje? Ela pegou Caixa 2 é crime. Caixa 2 é crime, como a gente disse aqui. Que crime? Não existe o crime do Caixa 2. É outro crime, mas é crime. E ela demonstrou a sua estupefação, até como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo com que disfarçatez a defesa chega aqui e admite a existência do crime, admite em juízo a existência do crime, só que dizendo, mas é outro crime. Sim, cometemos crime. E aí, o seu Arnaldo Malheiros, advogado respeitadíssimo, autor da tese do Caixa 2, uma pessoa articulada, ela citou o próprio advogado que disse, mas por que isso tudo se fazia às escuras? Ao que ele próprio respondeu, porque era ilegal? Ela disse, mas então se chega aqui para alegar a inocência, do cliente e se confessa um crime, esperando o quê dos juízes? Conivência? De alguma forma, eu comentava com o Vila, me lembrou o estupra, mas não mata. Né? Isso. Estupro, mas eu não mato. Claro. Assim, eu roubo, mas eu não sou latrocida. É mais ou menos isso. Não, a fala, ela realmente foi impactante, eu concordo com o Reinaldo disse, porque e eu gostaria de saber a resposta do doutor Arnaldo Malheiros, porque eu fico imaginando o seguinte, a reunião que montou o Caixa 2, isso saiu em reportagem em jornal,
na Folha de São Paulo foi no escritório do Dr. Arnaldo Malheiros, ele estando presente, Delúbio Soares estando presente genuíno, chegando num avião de Belo Horizonte, Marcos Valério, seu advogado, foi montado aqui em São Paulo essa versão, isso saiu na Folha de São Paulo. Eles fizeram essa reunião, montaram a versão do Caixa 2. Foram a Brasília e apresentaram para o ministro da Justiça. Não é para o ministro da Pesca, não, para o ministro da Justiça, senhor Márcio Tomás Bastos, advogado nesse processo. Ele gostou muito da ideia, acho que deve ter aperfeiçoado, provavelmente, e no dia seguinte o presidente Lula estava em Paris, vai dar entrevista tal sobre o caso. E aí vem a história do Caixa 2, dizendo que no Brasil era assim. Fizemos o que todo mundo faz. Ou seja, a gravidade, aí eu fico imaginando, aí tem uma questão minha, não sei se eu... Um advogado tem todo o direito de defender seu cliente, nos limites da lei. Agora, mentir pode? Claro que não, aí isso que é coisa de comparsa. É aí que eu fico imaginando, porque isso, os advogados tinham consciência que era mentira. Né? Ela mostrou isso, ela falou claramente isso. O que hoje ela é presidente do TCE, ministra tal, ela falou, na minha vida inteira, eu nunca vi o que aconteceu aqui. E no plenário da Suprema Corte Brasileira, alguém vai falar... Mas era isso, era algo ilícito mesmo, com a maior tranquilidade. Aliás, Vila, parênteses rápido, não perca o fio. Ela disse, eu nunca vi como juiz e nem como advogado. Nem como advogado. E chegamos a disfarçatez, chegou a tal ponto que num determinado momento, o Márcio Tomás Bastos, para homenagear o verdadeiro autor ele disse, não foi coisa minha, como se fosse uma grande sacada. Não, a tese não é minha. É do Arnaldo Malheiros. Do Arnaldo Malheiros. É maravilha. O Sobral Pinto dizia um negócio que, olha, eu como estudante, quando eu estudei direito, isso aí já me pareceu claríssimo. Não me formei. O advogado é o primeiro juiz da causa. É ele que julga se faz sentido. E ele não pode ser cúmplice. Sim. Você encontra atenuantes, justifica, explica de alguma forma o que houve. Mas você não pode mentir, não. Isso é coisa de comparsa. Claro. Por isso que eu acho que esse julgamento também tem essa tarefa, além dos milhões que eles receberam e todos os réus aí, os principais vão ser condenados e parte deles vão cumprir pena em regime fechado, mas eu acho que essa discussão ética é muito importante, porque o advogado Marcos Valério sabia de toda a história, desde o início, desde junho de 2005, e eu acompanhei o seu cliente a São Paulo. Isso saiu uma página inteira na Folha de São Paulo. Então, acertaram essa versão, construíram essa versão, porque diziam, não, é crime eleitoral, etc. Tal. Então, essa participação, você vira como se fosse copartícipe daquilo. E os honorários são pagos como se fosse uma espécie de divisão do botim. Né? Quer dizer, você joga teu honorário lá em cima porque você sabe que o teu cliente cometeu um ato ilícito e porque recebeu também recurso Isso foi desmontado hoje. Agora, antes de passar vamos passar para um tema usando a frase do dia, que não foi dita hoje. Dentro de 3 ou 4 anos, tudo será resolvido e acabará virando piada de salão. Delúbio Soares, em outubro de 2005. Disse isso na festa de aniversário. O próximo aniversário ele não vai poder comemorar em liberdade. Isso foi em Buriti Alegre. Ele estava numa fazenda que eles compraram com dinheiro vivo também. Essa história da piada de salão não funcionou. E eu registro que o ministro Joaquim Barbosa reafirmou a sua popularidade no dia da eleição, né? Foi votar e foi aplaudido aí pelos eleitores, que, segundo o presidente Lula, não estão preocupados com o mensalão, não acho? Quem está preocupado com o mensalão, o povo está contente. Quem está preocupado é o Delúbio, é o próprio Lula, porque esse vai ser o tema do segundo turno Lula, também. O povo estaria preocupado se o Palmeiras vai ficar ou não, vai descer para a segunda divisão. Essa coisa sempre ordinária do Lula, essa retórica michuruca, de tentar tirar a gravidade e a importância que as coisas têm quando diz respeito ao PT, né? Esse é ele, é o cara que, diante de massacre de oposicionistas no Irã, diz que é só gente que está inconformada, como se fosse uma torcida de futebol, porque o time perdeu. Né? É sempre assim, é sempre a banalização, é sempre a grosseria, é sempre a estupidez. Acho que há, sim, muita gente preocupada com o mensalão, que os brasileiros estão de olho, e há uma esperança, enfim, justa de que acabe a impunidade.
Né? Embora, de certa forma, ele tenha usado a palavra certa. Eu, por exemplo, como palmeirense, eu estou preocupado com o Palmeiras. Quanto ao mensalão, não estou preocupado, eu estou animado. Eu quero dizer que eu, como corintiano, não quero que vocês caiam, porque a diferença do PT... do PT, eu acho legítimo ter adversários. É isso, pronto. Entende? Pronto. Se eu fosse um corintiano do tipo petista, eu ia querer que o Palmeiras desaparecesse. Acabasse. Que é o que eles querem com os adversários. Eu não. Eu quero o Palmeiras em pé para poder derrotá-los em campo. Deixa eu aproveitar para lembrar uma frase que a gente até pôs no site hoje, na matéria sobre a condenação de Dirceu. Ele falou, em 2010, às vésperas da eleição presidencial, fazendo um comício lá em Salvador, se eu não me engano, para sindicalistas. Ele já tinha caído em desgraça há muito tempo, mas continuava operando no partido e tudo mais. Ele falou para essa plateia, olha, a eleição da Dilma é muito importante para nós, porque o Lula se tornou maior do que o PT. Exato. Mas a vitória da Dilma é uma vitória do nosso projeto de poder. Isso. Quer dizer, o Dirceu não é só um indivíduo que foi condenado hoje por ter participado de um esquema. Ele é um ser partidário. A cabeça dele, a vida dele, foi entregue a uma organização. Foi dedicada a fazer essa organização vicejar e dar frutos. Ou seja, esta condenação é de um jeito de fazer política e de um projeto partidário, que usou inclusive de outras maneiras para criar todos os tipos de raízes na organização do Estado, como, por exemplo, nomear mais de 20 mil cargos de confiança. Quer dizer, é um outro jeito de você dominar os processos do Estado. O outro jeito era comprar voto no Congresso. Aliás, o Gilmar hoje, no voto, o Gilmar Mendes hoje deu um excelente voto também, ele falou isso, ele falou, é um projeto de poder isso aqui, e citou testemunhos do próprio Delúbio, deixando claro que era um projeto de poder e que todo o dinheiro estava sendo usado para a expansão desse projeto. E tem uma coisa, Augusto, hoje, gente, teve uma frase hoje, que poderia ser a frase do dia mesmo, do Lewandowski, genial. Para mim foi o grande momento, o antimomento de todo o julgamento. O Lewandowski disse o seguinte... Copiei do teu blog. Aquela bondade que ele tem de sempre instruir os ministros. Ele disse assim, não, porque vossas excelências sabem que eu frequentemente trago aqui documentos que vão contra a minha própria convicção. Fecha aspas. Eu nunca... A ministra Carmen nunca viu, como advogada, juíza, ela nunca viu a confissão de um crime ali daquele jeito. E eu nunca vi, desde que eu me preocupo um pouquinho com a lógica das coisas, eu nunca vi alguém dizer o seguinte, olha, eu sei que os documentos são contra. Imagina o professor Vila discutindo história lá no departamento da Universidade Federal com um amigo dele. Minha consciência. Dizendo assim, olha, eu sei que os documentos são contra a minha convicção. Eu, como historiador, os documentos não endossam o que eu acho. Mas eu... Você gosta de citar aquele livro do Schopenhauer, né? Como ganhar um debate sem ter razão. Sem ter razão. Lewandowski. Como perder um debate sem ter razão. Os argumentos estão prontos. Exatamente. É sensacional, porque ou é um sujeito que faz isso ou é meio maluco, ou é o quê? Eu não vou dizer, ou é pilantra, não vou falar isso, mas como é? Eu trago documentos contra a minha convicção? Agora, eu acho que aqui, vamos registrar alguns números aí que eu acho que exigem uma penitência coletiva. Afinal, o julgamento vai terminar antes da aposentadoria do Aires Brito. Aires Brito, né? Agora, vamos ver o seguinte, o site de Veja fez um levantamento para saber quantas horas foram consumidas pelos ministros do começo do julgamento até o dia 5 de outubro. Joaquim Barbosa falou 26 horas e 15 minutos, tudo somado. Ricardo Lewandowski, 24 horas e 49 minutos. Ele realmente... Ele vai competir. Um contraponto. Ele vai contraponto. É um voto paralelo. Dias Toffoli, 5 horas e 33 minutos. Celso de Mello, 3 horas e 55 minutos. Peraí, pulou o Fux. Não, porque eu estou indo pela ordem decrescente. Não, mas o Fux Celso de Mello falou mais... Ah, sim. O Fux falou mais um pouquinho. Então eu me enganei.
Luiz Fux falou 4 horas e 38 minutos. Celso de Mello, 3 horas e 55. Rosa Weber, 3 horas e 40 minutos. Gilmar Mendes, 3 horas e 6 minutos. Aires Brito, 2 horas e 10 minutos. Marco Aurélio, 2 horas e 3 minutos. Carmen Lúcia, 1 hora e 23 minutos apenas. César Peluso, que participou do julgamento de um item, só falou 1 hora e 10. Exato. Não, desconsideremos aí no caso. Olha, a Carmen Lúcia é minha heroína. É um voto exemplo. Porque é o seguinte, veja, eu discordei dela, por exemplo, e é preciso que o espectador saiba disso. Às vezes a gente discorda do ministro e não discorda porque acha que o ministro é pilantra. Discorda porque discorda da tese e tal. Eu discordei no caso de formação de quadrilha, do que ela andou falando, lavagem de dinheiro, também teve uma diferença. Agora, o fato é, os votos dela são curtos, são fundamentados, você entende o que ela quer dizer, e ela traduz, às vezes, sentimentos que são nossos, de pessoas normais, segundo a ordem jurídica, sim. Né? Quer dizer, não há pernosticismo, ela pretende ser clara sempre e consegue ser clara. Né? E objetiva, está aqui. Né? Bom, vamos para as considerações finais, mas antes eu quero mostrar a imagem do dia. É um arco-íris que apareceu no céu de Brasília momentos antes belíssimo, hein? Da condenação de José Dirceu pelo Supremo Tribunal Federal. Linda foto. Considerações finais. Marco Antônio Villa. Sendo muito breve, é só 30 segundinhos, porque os mais jovens, nem tão mais jovens, imagino a questão lá do Zé Dirceu, que eu falei brevemente, é só lembrar que ele era um líder estudantil paulista, não tinha influência nacional, não foi candidato nunca a presidente da UNE, sequer candidato, quanto mais eleito. O congresso foi realizado em São Paulo, no interior, aqui na região da Grande São Paulo, a região metropolitana Ibiúna, acabou sendo preso, com outros líderes, foi quase 1.000, foi um pouco menos que isso. Alguns acabaram ficando mais tempos presos, ocorreu um sequestro, ele foi parar em Cuba, depois voltou ao Brasil, ia participar da luta no Brasil, portanto não tinha participado até então. Desistiu, voltou a Cuba, depois retorna ao Brasil, fica no oeste do Paraná, acabou casando com uma senhora que eu citei aqui, que era uma senhora que tinha um pequeno comércio e tal. E durante o período que ele ficou morando em Cruzeiro do Oeste, ele só ficava lendo jornal, isso ele mesmo diz na entrevista, ele passava o dia lendo jornal e discutindo futebol. E aí volta essa questão de um homem de partido, quer dizer, ele não participou em momento algum da resistência ao regime militar. E quando veio a lei da anistia, ele falou para ela quem ele era, fez uma nova plástica, volta ao Brasil e vai participar do PT e tal. Então ele tem uma relação estranhíssima com as outras pessoas, e essa questão do partido, né, que é uma coisa perigosíssima. Se nós não tivéssemos as liberdades democráticas, uma Constituição e uma instituições funcionando, ele poderia estar no paredão com a maior facilidade e ele estaria mandando todo mundo atirar na gente e tal. Ainda bem que nós temos instituições democráticas e que está mostrando que quem queria destruir a democracia era ele. Então essa condenação é uma condenação histórica. Nós não sabemos, claro, se ele vai ter regime fechado ou não, pode ter regime semiaberto, mas é o carimbo que vale. Então nós podemos dizer que a partir de hoje o senhor José Dirceu foi condenado por corrupção pela Suprema Corte Brasileira. Né? Carlos Graeb. Também não sei, sou ruim de matemática, não sei se vai dar cana para o Zé Dirceu. Pode ser que não dê. Essa dosimetria vai ser complicadíssima. Vai depender do segundo, do julgamento do outro crime, por formação de quadrilha. Mas não é relevante, mas não é fundamental. O fundamental é que ele foi condenado por corrupção. Ficou claro que ele comandava um esquema para desviar dinheiro público, para comprar apoio no Congresso. E isso é um passo importantíssimo para que se desmontem essas engrenagens de corrupção que a gente sabe que existem pelo Brasil afora e que estavam entranhadas no coração do nosso poder, né, do poder brasileiro. E lembrando que a Suprema Corte está fazendo jurisprudência, além de dar o exemplo com essa condenação, ela está fazendo jurisprudência para que casos semelhantes, para que casos de crimes de colarinho branco sejam daqui para frente julgados com outros olhos. Nós estamos realmente testemunhando um momento histórico de maior relevância, né? Reinaldo Azevedo. Olha, eu não sei também se vai ser preso ou não, só quero lembrar o seguinte, importante, hein? O Zé Dirceu não foi condenado apenas uma vez
9 vezes. por corrupção ativa. Ele foi condenado 9 vezes e as penas são cumulativas. Portanto, a chance dele em cana é grande. É gigantesca, sim. Nem precisa da formação de quadrilha. Tá? Na pior das hipóteses para ele, dá mais de 100 anos de cadeia. No Brasil, é 9 vezes condenado por corrupção ativa. 9 vezes. E as penas se somam. Então, a chance dele ser preso é gigantesca. Para arrematar, enfim, nada de muito novo ao que os meus colegas aqui já disseram, apenas deixar consolidado e claro o seguinte. A ideia de que um partido político possa se instaurar como um ente de razão que vai governar a sociedade e que a sociedade passa a ser a sua subordinada e que tudo que se faz nessa sociedade se fará em benefício deste partido e que, portanto, desaparece o que é crime, o crime desaparece. Tudo que se faz em benefício do partido, e se é em benefício do partido, não importa se, como dizia o Trotsky, se a moral deles lá, né, que seria a nossa moral, a moral da sociedade, não importa se essa moral considere crime. O importante é que para o partido não seja crime. O Supremo disse, não, 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 não. Isto é crime, a sociedade rejeita isso, como disse hoje a ministra Carmen Lúcia. Vocês vieram aqui dizer que isso é caixa 2 e que porque é caixa 2, então é outro tipo de crime? A sociedade brasileira recusa isso, porque isso frauda a sociedade brasileira. E, portanto, os senhores estão sendo condenados, porque é a sociedade brasileira que tem de gerenciar os partidos e o PT. Não é o PT que vai gerenciar a sociedade brasileira, né? E é isso que aconteceu hoje. Resultado da enquete até agora. 75% dos que nos acompanham acham que José Dirceu será preso. 25% acham que não. Estamos terminando aqui o 26º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Graeb, obrigado, Vila. Estaremos de volta amanhã, que é quarta-feira, depois do encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e até lá.